Salve, salve, fiel torcida! Espero que vocês estejam todos bem. Mais uma vez, canal TV Timão e as informações que você precisa saber o dia a dia do Corinthians. E uma bomba nesta quinta-feira. Corinthians perdeu joia da base quase de graça. Saiba tudo e mais um pouco para você e as repercussões desse fato que movimentaram os bastidores do Corinthians. Antes, deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Pessoal, foi uma quinta-feira com uma bomba, ninguém esperava. Cauê Furquim, joia da base, 16 anos de idade, não é mais jogador do Corinthians. O Bahia, nesta quinta-feira, depositou 14 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória, para contratar o jogador de apenas 16 anos, considerado uma das melhores promessas aí do Timão. E o Corinthians desconfia que há algo a mais por trás desse súbito interesse. Segundo o Corinthians, o Bahia serviu como uma espécie de intermediário ou aliado do Grupo City, que é o dono da SAF, que administra o Bahia. Diretores afirmaram que o Bahia usou uma trama para burlar a multa rescisória, uma vez que a multa de Cauê para clubes do exterior é de cerca de 50 milhões de euros, ou seja, 315 milhões de reais. E o Bahia pagou o dinheiro de pinga, 14 milhões de reais. Bom, segundo o regulamento interno, pessoal, a multa de um jogador para o futebol nacional é de no máximo 2.000 vezes o valor do salário do atleta. Em nota oficial, o Corinthians afirmou que, abre aspas, repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Futebol Group e o Sport Clube Bahia. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita, afirmou o Timão. E a nota ainda seguiu. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática de subtração de talentos ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Futebol Group, afirmou o comunicado oficial do Corinthians. A cúpula do Corinthians, chegou à conclusão que o Bahia e o City se aliaram para pagar um valor mínimo em termos de futebol e ter uma joia promessa. O Bahia afirmou que, por hora, não irá se pronunciar sobre o assunto. Bom, sobre o assunto Cauê Furquim, comentários eu deixo com vocês. Só que assim, pessoal, o Corinthians não é o único, mas é um dos clubes mais resistentes em lançar as jovens promessas da base. Olha a situação, olha o momento que o Corinthians atravessa. O time está desfalcado. Perdeu o Memphis, perdeu o Carrijo, o Rodrigo Garro tem feito aí controle de carga. Yuri Alberto agora vai ficar um tempão de molho por conta de uma cirurgia. Então assim, pessoal, o clube está enfrentando um transfer ban. Não pode registrar novos jogadores. O jogador que ele contratou afirmou que está fora de ritmo de jogo, que precisa de um tempo para se recondicionar devidamente e poder estar em condições de ajudar o Corinthians. Ou seja, foi contratado, mas o clube não pode utilizá-lo. Por quanto tempo? Só Deus sabe. E aí, como fica o Corinthians? Lança as joias da base. Eu até achei que quando o Dorival fosse contratado, Dorival é um técnico, a meu ver, não vou entrar no mérito de ter ou não capacidade para conduzir o Corinthians. A parte que eu vou pontuar é a seguinte: por onde passou, Dorival Júnior lançou muitos jovens e revelou muitos jogadores. Eu imaginei que quando chegasse ao Corinthians, haja vista que o clube tem um elenco curto, o Dorival fosse olhar para a base e puxar vários jogadores, utilizá-los, não apenas dar condições para que eles treinem com o elenco principal, mas sim, vai colocando o jovem aos poucos.
Entra em alguns minutos, no próximo jogo, se for bem, se for por mérito, entra mais um pouquinho, pô, o cara vai ganhando rodagem, vai ganhando casca, né? Vai ficando aí, pô, o jovem vai ganhando rodagem, experiência, vai ganhando casca, vai amadurecendo. Ah, mas tem o fulano que é uma promessa. Promessa não cumprida na base, virou foi nada. Então assim, não estou passando pano para o Bahia. Mas o Corinthians, tendo em vista a situação nada boa financeira, tem que recorrer à base. Não há outro jeito. Se um jogador desse estoura, é uma grana absurda que o Corinthians pode faturar. Mesmo porque o Timão já fez todo o investimento na formação desses atletas. Que a gente espera que, no mínimo, eles sejam aproveitados. Agora, se o garoto não tiver condição de estar na base, de servir, mesmo que esporadicamente, ao elenco principal do Corinthians, tá fazendo o que na base do Timão? Aliás, é uma situação que eu quero pontuar para vocês. Quantidade realmente não é qualidade. E tem mais um assunto chamando a atenção dos bastidores. Vem comigo que eu conto. Pessoal, o Corinthians registrou a saída de mais 2 jogadores da base. Olha só o absurdo. Na base do Corinthians, só durante a gestão Augusto Melo, o Timão acertou a contratação de 87 jogadores que atuavam entre as categorias sub-17 e sub-20. E agora mais 2 dispensas. Trata-se de Daniel Trajano Carvalho Saturnino Melo e Matheus Silva de Souza. O Daniel, inclusive, foi uma contratação muito polêmica, porque ele é filho do ex-diretor executivo da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. Anteriormente, ele já passou pelas categorias de base do Náutico e do Grêmio, não despontou, não se firmou, e de uma hora para outra, o Corinthians se interessou em contratar o jovem para a base, afirmando que ele tinha muito talento, que não tinha nada a ver de ele ser filho de quem é. Bom, os jogadores tinham contrato de formação, o que acabou facilitando as liberações. Até o momento, 36 jogadores já deixaram as categorias de base do Corinthians durante a gestão interina de Osmar Stabile. E mais, hein? Ainda estão Cauê de Deus e Tomás Agustin. Eles nasceram em 2004 e não tinham condições, segundo o departamento técnico, de serem utilizados no time principal. É muita coisa errada. E mais, candidato à presidência faz promessa. Quer investir até $1 bilhão no Corinthians? Que história é essa? Bom, pessoal, calma que isso não vai acontecer agora. Pelo menos, o Osmar Stabile permanecerá por mais um tempo. Entretanto, alguns aliados do Stabile defendem a candidatura única para reduzir conflitos e facilitar a transição, mas outros devem surgir. Entre esses nomes que estão sendo cogitados aí nos bastidores do Timão, está o do André Castro, que inclusive fez uma revelação impactante. Ele, que é conselheiro do Corinthians, confirmou que será candidato independente na eleição. Essa eleição é uma votação indireta que está marcada para acontecer em 25 de agosto. E mais, ele fez uma revelação surpreendente. Afirmou que tem um memorando de intenções assinado com fundo estrangeiro para investimentos que podem chegar a $1 bilhão, 5 bilhões e 500 milhões de reais. Segundo ele, o acordo é viável e está condicionado ao cumprimento de metas específicas. Ele afirmou que alguns desses pontos são a venda do name rights da Arena Corinthians, do centro de treinamento e até do uniforme. A proposta, segundo o André, faz parte aí de um plano para fortalecer a saúde financeira e estrutural do Corinthians. Será, pessoal? Será que ele consegue cumprir? 5 bilhões e 500 milhões de reais podem estar chegando no Corinthians? Deixe a sua opinião nos comentários. E ainda, a apresentadora revela dívida milionária que está para vencer. Será que o Corinthians vai sofrer um novo transfer ban? Vamos entender. Pessoal, quem fez essa publicação foi o apresentador Benjamin Bach em seu programa. O Ben já afirmou que nem tudo está tão ruim que o corintiano não possa esperar algo pior. Abre aspas. O Augusto Melo, ex-presidente que sofreu impeachment, foi embora, mas deixou abacaxis extremamente complicados para serem descascados. O primeiro deles é um transfer ban de 33 milhões. O Corinthians está proibido de registrar atletas até que se pague ao Santos Laguna.
Essa é uma notícia boa para o torcedor do Corinthians. Ótima. Se o transfer ban fosse na semana passada, não tinha levado o Vitinho. Precisa parar de contratar tanto jogador ruim e caro. Precisa fechar a torneira. E ele ainda seguiu, falando que o Timão deve ser novamente condenado, que o grande problema é que essa questão da FIFA não envolve só o Santos Laguna, que o Corinthians deve mais ou menos 100 milhões de reais em ações na FIFA e que nos próximos dias outras 2 condenações vão chegar. Fecha aspas, concluiu Benja. Vou nem falar nada.